Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Arte Queer, um programa sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+, apresentado por mim, Fenty Hanna, e com participação especial de Melissa Lorange. Hoje aqui, diretamente da mansão LD Liberdade e Diversidade, aonde funcionava o tradicional buraco da lacraia no centro do Rio, para falar com elas, que são os ícones das noites cariocas. Mas antes de começar nossa conversa, se inscreve no canal no YouTube, curte, comenta, compartilha com todos e também não deixa de avaliar lá no Spotify, né? O podcast Arte Queer é um programa com 8 episódios e todas as quartas-feiras, às 18 horas, sai um episódio novo no Spotify e no YouTube. Espero vocês, hein? Next Station, Gamboa, a cena techno das noites cariocas. Have a nice life. Tá chocada com a minha beleza de perto? Tinha que ter mais uns 3 programas. Eu não tenho problema com drag nenhuma. Ela tava cancelada, né, gente? Chega, não quer passar com drag. Para de show, não é assim, A nossa convidada de hoje é performer, ilustradora, maquiadora e designer de figurinos, que há 5 anos dá vida a um ser que flerta com a natureza, a mitologia e a fantasia. Conceito. Atua principalmente na cena techno-carioca, trazendo a visualidade lúdica para as ondas sonoras da música eletrônica. Recebam ela que é agro, é techno, é pop e é tudo. Gui Mauad! Amiga, muito obrigada por ter aceitado o convite. Tá aqui Obrigada hoje. a você, amiga. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje, podendo conversar. Tudo! Gente, estamos aqui com a rainha da cena techno-carioca. Antes de começar a nossa entrevista, eu vou fazer uma audiodescrição aqui para nossos ouvintes. Para os nossos espectadores que não enxergam, porque drag também é acessibilidade. Então vamos lá. Eu sou Fenty Hanna, estou usando uma peruca azul, de qualidade duvidosa, um look completamente azul, um salto escarpão azul maravilhoso que eu comprei no brechó. Não sei o nome disso aqui, mas tem plumas no meu look, uma cintinha e uma make também azul. Bom, eu estou usando uma peruca loura, modelada e decorada com fios de veludo pretos e verdes, usando uma roupa de época da dinastia Tudor dos ingleses, de veludo verde, lilás e preto, com manga bufante, um short bufante, uma meia preta e um sapato branco. E uma make um pouco assim, levemente palhacinha. Amei! E, gente, vou descrever também o cenário, é claro, né, gente? Balões, balões e plantas e muito metálicos. Brilhos. E rosa. Brilhos, brilhos. Ajuda, amiga, ajuda. Rosa, pelúcia. Rosa, brilhos, glitters. Brilhos, metalóides. Pluma, drag. Brasil. Flores. Um carro alegórico passando no meio do programa, uma coisa carnavalesca. E é sobre isso. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta bem clichê, tá? Qual é a origem do seu nome drag? Então, meu nome drag é o meu nome mesmo. Quer dizer, uma abreviação dele. Porque meu nome é Luiz Guilherme. Então, eu até tentei ter nome de drag. Mas a primeira… Eu não vou nem falar qual é. Só quem me conhece desde o início sabe. Mas a primeira vez que eu performei, já falaram ele errado. Então eu falei… E eu vi a Pablo lá com o nome dela, e a RuPaul também com o nome dela. Então, tipo, eu penso que foi mais uma estratégia de marketing, no fim das contas, porque se um dia eu resolver parar de fazer drag, por exemplo, eu posso continuar com o nome de Gui Mauad, todo mundo vai saber quem sou eu. Ai, que tudo. Você pensa em parar de fazer drag algum dia? Jamais, amor. Você vai me ver com 80 anos aqui, com uma peruca 3 vezes maior do que essa. Eu vou até aproveitar essa pergunta pra fazer uma pergunta que eu tava pensando em fazer um pouco mais pra frente, mas… Eu acho super importante porque você performando na cena techno, tem muita gente que fala que essas performances de drags que acontecem nesses lugares, não só de drags, né? É dita como artista visual. Então tem muita gente que, inclusive, não se denomina drag, mas faz performance de artista visual. E eu sei que você é uma pessoa que faz artista visual, mas continua se denominando como drag. Explica pra gente primeiro o que você define como artista visual, o que você entende sobre isso, que é um assunto que todo mundo… tem uma dúvida e ninguém melhor do que uma própria artista visual para poder explicar isso pra gente. Claro, assim, toda drag é uma artista visual de muitas maneiras, eu acho que de todas as maneiras. Mas na cena techno a gente tem vários tipos de pessoa performando e vários tipos de performance acontecendo. Então a gente tem gente de circo, a gente tem gente que faz lira, a gente tem pessoas que fazem performance de vogue, a gente tem pessoas que fazem performances teatrais até. Então, pra mim, principalmente, eu não consigo me desconsiderar drag ou deixar de me considerar drag, porque foi por meio de drag que eu achei tudo isso. Inclusive, tipo, muitas vezes eu entendo que
eu entendo de onde as pessoas que deixam de se denominar drag vêm. Porque, assim, na cena drag, a gente sabe, principalmente na drag OG. Drag OG? OG, o que a gente imagina como drag, sabe? Sim. O que as pessoas imaginam como drag. Muitas vezes, as coisas que a gente prefere fazer na cena techno não são muito aceitas, não são muito bem levadas por algumas pessoas, porque elas estão presas àquela definição de que drag é isso daqui, quando, na verdade, eu acho que drag é tudo isso daqui. E que, na verdade, é uma maneira que a gente tem de poder ser e fazer qualquer coisa. Então, eu faço questão de bater o pé e dizer que eu sou drag. Porque se eu não fizer questão de bater o pé e dizer que eu sou drag, eu simplesmente vou estar entregando o conceito do que é drag nas mãos das pessoas que eu não quero que definam o que a gente faz, sabe? Pra mim, a diferença tá aí. Eu acho que toda drag é um artista visual, mas nem todo artista visual é uma drag. Porque eu já vi artistas visuais incríveis que nem flertam com drag, nem chegam perto, assim. E ao mesmo tempo, existem inúmeras drags. Eu acho que toda drag, de algum jeito, mexe com alguma arte plástica, com alguma arte visual e tal. Mas eu acho que essa denominação de artista visual vem muito do lugar de que as pessoas entendem que, no meu trabalho, por exemplo, a visualidade vem na frente de muitas outras coisas. Então, eu acho que vem muito daí. Eu tenho essa visão de que eu prefiro entender que essa denominação, que muitas vezes nem sou eu mesmo que dou, são outras pessoas, né? Ela vem desse lugar de que talvez ali seja para prestar mais atenção na estética do que em qualquer outra coisa, sabe? Exatamente. E é tudo, né? Porque tem uma coisa que é muito diferente também, que é a música eletrônica, geralmente, né? Não são todos, mas não tem muita letra, não tem batida. E a sua performance tá muito também no corpo, no que você entrega na visualidade, como você tá falando. E é interessante porque você também se denomina ilustrador, maquiador e designer de figurinos. Como é que funciona isso? Você começou a fazer drag, isso veio depois? Ou isso já acontecia antes? Você já tinha contato com essas áreas e daí surgiu a vontade de fazer drag? Então, eu sempre desenhei, desde criança. Sempre adorei desenhar, adorei pintar e tudo isso. Inclusive, eu desenhava minha drag antes dela existir. Ela era no papel antes de ser realidade. Então, já começa daí. A minha drag é um step up do que tava no papel. Então, tipo, quando já não cabia mais no papel e já não dava mais pra segurar, eu fui fazer drag. E todas as outras coisas vieram disso, na verdade. Porque, pra mim, drag é meio um jogo. Que conforme vai passando o tempo e vão passando os anos, eu vou adquirindo novas habilidades. É tipo, eu acabei de passar aqui dessa fase e eu adquiri essa nova habilidade. E meio que sem querer, essas habilidades viram trabalho, sabe? Então, a maquiagem foi isso. Eu comecei a fazer drag e me interessei por maquiagem depois disso. Comecei a fazer trabalhos com maquiagem depois disso. Com roupa, a mesma coisa. Tipo, quando eu já tava cansado de explorar a maquiagem, o que eu podia fazer com a maquiagem, eu precisava fazer outra coisa. Então, vamos pra máquina de costura e aqui a gente tá. Então, pra mim é meio isso, assim. Eu acho que isso vem desde aí, mas eu vou responder também sobre a parte que você falou da música. Eu tinha uma impressão, antes de eu me envolver com a cena do techno, de que a performance que acontecia lá era uma coisa independente da música, que a pessoa tinha meio que ignorar a música e fazer uma estética que converse ali com o ambiente, que converse com aquela atmosfera e tal. E hoje em dia eu penso que é exatamente o contrário. Na verdade, na prática eu percebi que é exatamente o contrário, assim. Numa performance de lip sync, uma performance de dublagem, que é o que é uma performance de drag que a gente espera, eu, perfeccionista como sou, ficava muito preso à métrica da coisa. Tipo, eu tenho que fazer o review nesse momento, eu tenho que tirar a peruca nesse momento, eu tenho que acontecer isso nesse momento. Eu também adoro isso, mas de algum jeito eu acho que na performance visual que eu faço no techno, existe um apreço muito maior ao meu trabalho, porque quando eu faço performances de dublagem, eu uso músicas que obrigam as pessoas a prestarem atenção na minha roupa. Porque eu não sou a drag que faz música animada, que pula, que... Bate eu até viro de cabeça pra baixo, mas bater cabelo não. Então, eu geralmente já escolho músicas que fazem a pessoa prestar atenção em outras coisas, nos detalhes. Você conta uma história com o seu figurino, exato, com as né? coisas que estão acontecendo. Quando eu descobri esse universo da música eletrônica, que na verdade apreciava a visualidade e só a visualidade, dentro disso, eu consegui expandir a minha performance muito mais. Eu acho que meus movimentos ficaram muito mais interessantes. E por mais que, no momento do palco, você sabe, a gente às vezes fica com a própria cabeça falando e julgando. Eu sinto que no palco, principalmente quando eu tô performando no techno,
é o momento que eu consigo mais lutar contra esse julgamento da minha cabeça. E contra essa pressão em relação à métrica e à perfeição que muitas vezes drag tem. E principalmente porque drag é sempre julgado com custo, isso e aquilo. Sim. Então, a gente tem todo esse… Histórico, né? Exato. A gente vai entrar nesse detalhe também depois mais pra frente sobre essa questão dessa cultura da competição que existe na arte drag. Mas eu queria falar com você uma coisa assim muito interessante, porque teve vários pontos da sua fala que eu adorei, assim, que foi essa questão da ilustração, né? Você faz o desenho desde criança. Eu também vejo muito assim, tipo, eu gostava muito de desenhar quando era criança, é onde a gente consegue colocar nossa criatividade ali. E hoje eu vejo muito a Fenty Hanna também como um lugar de colocar na prática a minha imaginação ali dos desenhos que eu tinha. Até hoje, tipo, se eu não consigo fazer um figurino, nem que seja pra usar uma coisa que já tá pronta, eu preciso desenhar e ver antes pra ver se aquilo vai funcionar e tudo mais. Eu também achei interessante porque você trouxe essa coisa de contar a história com o seu look, com a sua performance. E vou até fazer uma confissão aqui. Quando eu comecei a acompanhar a cena drag… Vou dizer a cena drag mais jovem, assim, né? Essa cena drag pós-RuPaul, porque eu conheço a cena drag já há bastante tempo, lá de Madureira, da Papagê, enfim, dessas old drags, que, enfim, não tem como não conhecer essas drags incríveis que já estão enraizadas na Zona Norte do Rio de Janeiro, nossa história. Mas quando eu comecei a ir na Queens, em concurso lá em Copacabana, quando eu comecei a frequentar o Dragstar pra assistir, eu lembro perfeitamente da primeira performance que me marcou, assim, muito. E a performance foi uma batalha em parceria entre você e a Luna The Witch. E assim, aquilo ali pra mim me deu uma vontade desesperadora de começar a fazer drag. Eu não fazia drag. Maravilhoso. Não fazia drag até esse momento. E eu fiquei enlouquecida, porque pra mim era exatamente isso que você tá falando, sabe? Tipo, eu percebia a história que você queria contar, eu percebia um outro movimento, uma outra frequência, uma outra forma de fazer drag que eu achei, nossa, muito interessante. Acho que isso eu posso fazer também, eu posso tentar fazer também, eu posso atingir esse lugar que eu acho que é um lugar que me interessa bastante, né? Não que eu tenha ido exatamente por esse lugar, mas, nossa, fez super referência pra mim, inclusive minha primeira performance, que é Agrotoxic. Que eu sou uma plantinha. Foi a muito performance que eu assisti no Sunset. Exatamente. Que eu amo essa performance. Você era jurada do Sunset, né? Eu votei pra você ganhar, inclusive. Tudo. Pois é, tipo, essa performance foi porque eu amo plantas. Amo plantas, amo Vanessa da Mata, amo essa coisa enfim, de misturar natureza com o ser humano, com não sei o quê, pra criar artes visuais, né? Adoro esses efeitos. E aí, quando eu vi você de árvore, eu fiquei obcecada. E aí, a forma que eu tive de usar essa ref pro meu trabalho foi justamente falando de uma coisa que também me importava muito, que era a questão dos agrotóxicos, né? Inclusive, fiz a piadinha lá no começo que você é agro, mas a senhora tá mais pro orgânica. Vamos lembrar, né? Que eu sou orgânica, meu processo é todo orgânico, nada acontece com agrotóxico. Sem aditivos de nenhum ácido, né? Será? Sim, ervas naturais, sempre. Só ervas naturais, amo. Então, amiga, agora eu vou fazer uma outra pergunta pra você, que é o seguinte. Além da Gamboa, né, que eu sei que é a maior região ali que tá concentrada as festas tecnos, enfim, cariocas por questões dos lugares, os espaços que também tem disponíveis pra fazer esse tipo de evento, eu queria que você explicasse um pouco como funcionam as festas tecno, como começou a sua relação com esse espaço, com a música eletrônica, enfim, queria muito saber como começou isso tudo. Então, também não foi proposital, assim, eu já vinha observando antes de eu fazer pela primeira vez algumas amigas, principalmente de São Paulo, que nem drags necessariamente, que trabalhavam na cena técnica, e eu entendia que acontecia aquela performance de um jeito diferente naquele lugar. E aí eu fui indicado pelo meu amigo Fox Goulart pra Code, que é a festa que eu sou residente, eu sou performer residente de lá, e é uma das melhores, uma das maiores aqui do Rio de techno. E quando eu fui a primeira vez, eu não tinha muita certeza de como seria, de como deveria ser, ou enfim. Mas funciona basicamente assim. Geralmente, eles me designam um DJ. E aí, eu vou fazer a minha performance do tempo que eu achar que deva ali no DJ set daquele DJ, assim. Já tiveram festas que eu trabalhei que pediram, você vai entrar 1, 2, 3 vezes. Porque eu prefiro… Porque geralmente eu entro e faço tudo de uma vez. Porque eu tenho a minha catarse ali, eu preciso do início, eu preciso do meio e eu preciso do fim. Então, meio que quando é de outro jeito, eu levo de outro jeito. Se é pra entrar 3 vezes, eu vou fazer 3 vezes, mas não vai ser uma performance com início, meio e fim, sabe?
Mas isso também vai da festa, vai do produtor. Mas a Code, por exemplo, hoje em dia ela tem 2 pistas. Uma pista que toca mais techno mesmo, e uma pista que toca mais techno misturado com funk, misturado com pop, porque existe um movimento muito bonito hoje em dia de que o funk está sendo englobado como a música eletrônica brasileira, porque ele é a música eletrônica brasileira. E é a música de pessoas marginalizadas, do mesmo jeito que o techno e o house são. Então, eles nasceram ali naquele lugar e nada mais justo. Inclusive, eu, no passado, já impliquei com o funk no techno, porque me desconcentrava de algum jeito. Mas a partir do momento que eu entendi o quão grandioso era essa inclusão, e quão grandioso era aquilo que estava acontecendo, pra isso poder ter uma reverberar síntese. no seu trabalho. Exato. Tipo, hoje em dia eu até gosto quando aparece, porque dá uma animada, dá um fogo, Mexe assim, contigo, no fundo. assim, né? Lógico. Assim, festa com muita diversidade, principalmente, assim, você vai nas festas de techno, você consegue encontrar todo tipo de pessoa, principalmente porque a maioria das festas tem uma preocupação com a inclusão das pessoas, com lista trans, lista drag, lista para pessoas com deficiência. A Code tem lista até pra quem vai de bicicleta e Ai, que ó, já e fica a salva o dica aí pro meu planeta, namorado então. de bicicleta na próxima. Funciona mais ou menos assim. E aí, geralmente, eu gosto de conhecer um pouco o trabalho do DJ antes, né? Pra também não ir com os olhos completamente fechados. No início, eu não tinha nenhuma dessas maneiras de entender o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Na primeira vez que eu fui performar na Code, como era techno, eu pensei, eu vou fazer a montação mais nojenta e grotesca e dark que eu posso pensar. E aí eu fiz uma coisa careca com uma prótese de gato, assim, fiz uns ratos mecânicos e colei no meu corpo e eu era tipo um gato mecânico. E aí, esse é um entendimento que muitas pessoas eu acho que têm errado, porque eu comecei a ficar muito mais feliz dentro do techno quando eu me desvencilhei dessa... não me desvencilhei, porque de vez em quando eu ainda tô grotesca e podre, igual uma maluca. Mas quando eu percebi que, na verdade, aquele espaço ali, pelo menos pra mim, pro meu tipo de drag, valorizava muito mais o trabalho que eu tenho fazendo essas coisas, eu percebi que tipo, as possibilidades são infinitas, assim. Existem impedimentos técnicos, óbvio, que se deixar eu quero me pendurar, quero virar de cabeça pra baixo, quero colocar uma roda gigante e fazer a roda da morte em cima do palco. Mas aí isso a gente vai conseguindo aos poucos. Mas eu acho que pra mim é muito sobre a valorização mesmo desse trabalho que às vezes no lip sync passa batido, sabe? Atenção, a aula já vai começar. Olá, eu sou Melissa Lorange e esta é uma intervenção. Eu vim aqui dar uma aulinha para vocês porque eu sou uma maravilhosa professora. E comigo vocês vão passear por dados sobre os bairros do Rio de Janeiro. O bairro da Gamboa recebeu uma atenção toda especial antes dos Jogos Esportivos Internacionais que aconteceram por aqui. E foi revitalizada todinha igual a cara da Gretchen. A Gamboa é um dos corações musicais da cidade. Além das festas techno que gays frequentam em lugares que talvez a Defesa Civil não permita e que, quem sabe, eu possa ou não frequentar, é na Gamboa que fica a cidade do samba, desculpa, a cidade da música, onde efetivamente acontece a magia do Carnaval da Sapucaí. Nos barracões das escolas de samba, alegorias, adereços e carros alegóricos são construídos por mãos de artesãos populares. Inclusive, se você gosta de samba, no Gamboa fica a Pedra do Sal e o Cais do Valongo. Além de armazéns revitalizados pelo projeto Porto Maravilha, nós temos polos de barzinhos, boates, karaokês, inferninhos, lugares que eu frequento que talvez vocês não queiram, que estão prontos para te receber. Por exemplo, a Praça da Harmonia está sempre de braços abertos. Além de galpões, onde acontecem as festas techno mais badaladas do pessoal tecneiro, na Gamboa também ficava a The Week, uma famosa casa LGBT que não resistiu à pandemia. É na região também que encontramos o Teatro da Companhia Armazém da Utopia, o Aquário ou Aquarrio, depende de como você quer falar, eu não vou te corrigir, a réplica da Roda Gigante de Londres e o Mucabe, um espaço cultural e museu que fala sobre os processos de pessoas escravizadas trazidas para o Brasil. E aqui é importante a gente falar do Cais do Valongo. Ali fica um sítio arqueológico descoberto com restos mortais de pessoas escravizadas vindas da África que chegaram mortas ou morrendo. É importante e fundamental contar a história dos lugares também com as suas tristezas e relembrar disso constantemente. E nisso, a Gamboa não deixa a gente esquecer. Como é pra você, quando você tá performando, por exemplo, uma música eletrônica talvez que seja um pouco mais,
sei se eu posso dizer assim, mas comum de ouvir, de entender. E de repente entra um funk no meio da sua performance. Como é que funciona isso? Eu já tive muito problema com isso, porque no início, arrogante, né? A gente sempre fica um pouco. Eu pensava, nossa, meu trabalho não tem nada a ver com isso e tal. Mas, assim, hoje em dia, a graça pra mim da performance mesmo tá exatamente no contrário do que eu pensava que era no início. Que eu pensava que era uma coisa que você tinha que dissociar da música e aí fazer sua própria coisa a partir dali. Mas hoje em dia, a graça pra mim tá em desvendar o som que vai vir daqui a pouco. Porque por mais que algumas pessoas pensem que na performance visual a gente fica mais despreocupada, ou eu disse que eu sinto menos pressão porque não existe um tempo ali me cobrando. Mas ao mesmo tempo, existe ainda uma cobrança, porque muita gente, por exemplo, me pergunta: nossa, você ensaiou, você sabia que música era essa que estava tocando? Eu nunca sei a música que tá tocando. Eu sei que teve uma batida alguns segundos atrás e eu sei quando ela vai vir de novo. Então, quando ela vir de novo, eu vou mexer a minha mãozinha, entendeu? Então, tudo acontece ao vivo ali. E pra mim mesmo, a graça tá em eu conseguir desvendar. E o funk, por exemplo, é uma coisa difícil de desvendar, porque a batida já é um pouco mais diferente do techno que a gente tá acostumado. Então, e assim, a maioria dos DJs que eu já toquei no set, que eu adoro, inclusive, sempre misturam um pouco com funk. Inclusive, tem DJs produtores, tipo a Bad Sista, por exemplo. Ela mistura o techno com house, com funk, e faz coisas incríveis. Tipo, eu acho que isso só tem a engrandecer pra cena techno, só tem a somar mais. Porque muita gente também é chata e fica aqueles garotos super privilegiados e ficam, não, porque isso não é techno, eu vim pra festa de techno pra ouvir, e é techno, então botou funk, estragou a tradicionalidade da coisa. Amiga, momento, o hashtag fala que eu te escuto, olha pra aquela câmera, dá seu desabafo, manda seu recadinho pra essa galera. Chegou o momento de você, menininho, que sempre reclama que toca funk nas festas de techno, meu amor, chega de tradicionalidade. Tradicionalidade não leva ninguém a lugar nenhum. A lugar nenhum. O que é o funk na cena techno? Inovação. Ao contrário do que você pensa, estamos precisando. Tudo. Amei, amiga. E eu queria saber agora de você também, tipo, essa questão da música eletrônica ter um polo central, né? Nessa zona portuária do Rio de Janeiro, Gamboa, no centro. Eu queria saber se você também trabalha em outros lugares da cidade, como é que funciona, se você trabalha também com outras propostas de festas também, e eventos que não só a cena técnica, como é que funciona isso pra você? Claro, não, trabalho com qualquer proposta, qualquer não, né, porque aí pensa que é brincadeira. Qualquer proposta, mas olha! trabalho com todo tipo de proposta, assim, eu, querendo ou não, ainda amo fazer performance de lip sync quando eu tenho que fazer, assim, a V de Viadão, por exemplo, até um tempo atrás, não era performance visual, ainda era performance com lip sync, mas hoje em dia a gente já migrou pra performance visual. As pessoas acabam me chamando mais pra isso, porque eu acho que eu acabei fazendo meu nome voltado mais pra esse lado, por mais que eu já tenha performado em concursos, festas de drag e festas pop e tal, eu acho que eu fui mais realmente pra esse lado, então me chamam mais pra esse tipo de coisa, assim, principalmente porque hoje em dia eu já penso, porque do mesmo jeito que antigamente, quando a performance pra mim era dublagem, as minhas ideias sempre começavam numa música, ou então eu tinha que achar uma música que encaixasse com a minha ideia. Hoje em dia, isso acontece de uma forma completamente diferente, sabe? Contrária até, porque como no techno eu não sei o que vai tocar, não sei qual é a música, vira mais uma caça ao tesouro. E, tipo, eu preciso fazer isso acontecer nisso que tá acontecendo agora, e desse jeito que tá acontecendo agora, e não do jeito que eu imaginei, do jeito que eu pensei. Nunca é do jeito que a gente imagina, mas eu tô sempre disposta a fazer todo tipo de performance, todo tipo de trabalho, assim. Aberta para convite, gente. Sempre. Pega o contatinho da gata. Não, eu gostei muito também que você fala essa questão de não... você ensaiou essa música e você não sabe o que vai rolar, o que vai acontecer. Quando eu trabalhei no Rock in Rio também, lá no palco NDO, que é um Dance Order, né, com o pessoal do Espaço Taps. Inclusive, beijo, Flavinha, amo você. A galera era 90% bailarinos profissionais e a gente tinha coreografia. Só que a gente nunca sabia a música ia tocar, o que ia tocar. Inclusive, a gente também tinha que se preparar para intervenções no palco, por exemplo, pedidos de casamento, que acontecem em festivais. No meio da cena, no rolê lá. Então era muito interessante isso, porque a gente ficava tentando fazer essa coisa da música, entender a música. E nesse processo desse trabalho que eu tive, e também depois com Rock the Mountain que a gente fez, nossa, comecei a ficar muito fissurada nessa música eletrônica, nessa coisa toda, de pensar e de criar em cima disso.
E pensar performance também a partir de músicas específicas eletrônicas. E eu queria saber como funciona pra você essa questão de, tipo assim… Você se envolveu com a música eletrônica também. Você tem desejo, vontade, sei lá, de repente ser DJ, de criar beats, né? De formas de fazer… Porque você, de alguma forma, você escreve por cima dessas ondas sonoras, né? Como você falou, né? Trazer a visão lúdica disso. E não sei, eu fico interessada às vezes de testar, criar algo pra eu performar. Eu fico pensando se você tem essa vontade com a sua experiência. Com certeza, com certeza. Inclusive porque eu tenho dificuldade em escolher coisas, porque sempre tem alguma coisa na música que me incomoda. Então, esse tudo pode acontecer, me encanta bastante. Mas eu acho que, com certeza, na hora que eu cansar de costurar, eu vou ter que arrumar alguma outra coisa. Eu, obviamente, tenho desejos em relação à música. Não sei se eu tenho vocação, não sei, eu não entendo muito de música. Mas, assim, eu enxergo a música como… Eu acho que uma forma mais completa de se criar… tudo isso que a gente faz, assim. Eu olho pra uma cantora que tem uma visualidade… obviamente vou citar ela, a Björk, por exemplo. Eu olho pra ela e eu vejo que, tipo… Cara, então, se você faz a música, você não depende de absolutamente nada pra criar o seu universo. Tipo, porque, por exemplo, pra mim, a única coisa que eu não toco no meu universo é a música. Então, é uma coisa que pra mim parece meio inalcançável. Por isso que eu admiro tanto, assim. E eu olho e eu percebo, tipo… Então, ela criou uma estética, ela criou um conceito ali pra aquela coisa, ela criou significados, ela… Enfim… E no fim das contas, ou no início do processo, tem ali um som que saiu de dentro da cabeça dela, tem um som que saiu de dentro dela, de muitas maneiras. E, tipo, aquilo sublima de muitos jeitos a criação, eu acho, assim. É muito chato a gente ficar preso à narrativa de outras pessoas pra poder criar nossas narrativas. Eu acho que a cultura drag tem muito disso, porque a gente depende da música de outra pessoa pra poder criar uma performance, pra poder criar uma música. Então, poxa, essa música aqui quase diz o que eu quero dizer, mas não diz o que eu quero dizer. Falta uma coisa. A montagem, né? Eu costumo dizer, inclusive, que drag é sobre hackeamento. É hackear alguma coisa. A gente hackeia visuais, a gente hackeia perucas, a gente hackeia estéticas. Com certeza. A gente hackeia músicas. É até doido falar de drag e direitos autorais, porque… Eu não sei como é que isso não dá Pois problema. Tá vendo? É porque é uma paródia, né, gente? E tem a lei dos direitos autorais que protegem as paródias, e drag é sobre isso. E eu queria até que você falasse sobre isso, que você citou a Björk, né? E falam muito… Acho que você fala muito dela no seu trabalho, se associa muito a ela. Eu queria saber dessa relação que você tem com essa artista pro seu trabalho de drag. E aproveitar também para te perguntar, as pessoas associam ao seu trabalho, não sei se necessariamente um artista visual, mas geralmente a gente costuma dizer que Guimauad é conceito, né? Eu sou uma que falo sempre. Quando eu vou experimentar uma maquiagem diferente, eu falo, acho que eu devo fazer uma coisa meio Guimauad, sabe? Alguma coisa assim. Eu queria saber pra você como é que é essa definição que ficou de alguma forma marcada com o seu trabalho, justamente por ser um ímpar, né? Queria que você falasse sobre isso. Como é que é o conceito pra você e a relação com a Björk? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que quando eu vi o trabalho da Björk pela primeira vez, a minha cabeça explodiu, meu coração explodiu, meu estômago explodiu. Tudo se misturou numa coisa, numa maçaroca só, que eu tirei, fiz um coração e dei pra ela. Mas assim, eu enxerguei no trabalho dela uma possibilidade muito mais profunda do que eu poderia fazer com o meu trabalho. Assim, as pessoas falavam… Eu nunca me defini como drag conceitual. As pessoas me dão essa definição, porque, no fim das contas, realmente, o meu trabalho é sobre juntar todos os sinais num conceito só, sabe? Tipo, eu gosto que você consiga, no meu short, no meu cabelo, na minha manga, em qualquer coisa pra você olhar, identificar o que é que eu tô representando e quais foram as coisas que me levaram até aqui, sabe? Então, isso é uma coisa que a Björk faz muito bem. Muito bem. Eu sei que ela faz em colaboração com outros artistas, inclusive meu sonho, logicamente. Mas é uma coisa que ela faz excepcionalmente bem, porque… Principalmente pra quem conhece o trabalho dela, você consegue entender exatamente por que ela tá vestida daquele jeito. Nessa música, nesse clipe, nesse fundo, enfim… porque conceitual pra mim é isso. São camadas, né? São camadas, e todas essas camadas levam pro mesmo lugar, sabe? Tipo, muita gente fala por aí, tudo é conceitual. Não existe conceitual porque tudo tem conceito.
tudo tem conceito, mas nem tudo é conceitual. Porque… Adoro. Travei, gente. Meme da Nazaré agora. Não, mas pra mim é isso, assim. Sim. E eu não acho que conceitual seja uma coisa maior ou melhor enfim, elevada de algum jeito. Eu acho que é elevado porque mostra que a pessoa teve aquela vontade de… Eu quero que as pessoas entendam a minha performance, eu quero que as pessoas entendam o que eu sou, eu quero que as pessoas entendam. Então, tipo, não basta você ter um conceito e usar ele como inspiração para que as pessoas entendam de qualquer jeito o que você tá fazendo, sabe? Eu gosto que as pessoas entendam o que quer que elas entendam, mas, tipo… Isso que eu ia perguntar. Você quer que elas entendam? O que quer que elas entendam. É tipo arte, né? É o que Cada quer um que vai elas ter sua entendam. leitura, uma sua experiência. Mas eu quero que elas tenham certeza de onde eu vim, sabe? Sim. Assim, eu acho que… A partir desse ponto. Exato. A partir da minha roupa de hoje, por exemplo, já consegue se imaginar várias coisas. Então, teve uma vez, um amigo meu falou pra mim, o Axel, falou pra mim depois de uma performance minha, e é exatamente, não é isso que eu pretendo, mas é isso que eu gosto de causar nas pessoas. Ele disse que enquanto eu performava, ele conseguiu imaginar um cenário em volta de mim, conforme eu andava. E aí, tipo, pra mim é isso, sabe? Que só com isso daqui eu consigo levar você pra um castelo, eu consigo levar você pra uma aventura na floresta, eu consigo levar você, enfim, pra o meu planeta, nem que seja por alguns segundos, sabe? To the Venus. Ai, que tudo. Nossa, muito forte isso, né? Porque é realmente criar imagens. É sobre ser artista visual, né? Amiga, agora é aquele momento. Vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre coisa séria. Eu queria saber como você vê as oportunidades pra sua drag na cena carioca, pro seu trabalho, pro que você faz. Não só no sentido de oportunidades mesmo de quantidade de oportunidade, mas no sentido também de rentabilidade. Como é esse retorno financeiro pra você? O que você acredita que você tá fazendo agora? O que você pretende pro seu futuro em relação a isso? Porque a gente sabe que a drag gasta. E a bicha gasta mesmo, né? E enfim, né? Nem sempre a gente tem aqueles jobzinhos que estão à altura do que a gente entrega, né? Então assim, e você entrega muito. Então eu queria saber como é pra você ter todo esse trabalho, toda essa criação, toda essa experiência que você tem de anos aí na sua performance. E a relação com as oportunidades que a cidade te dá nesse sentido. Então, assim, eu acho que a minha drag foi crescendo junto com as oportunidades. Então, você vê lá no Queens, na primeira temporada que eu participei, eu, tipo, não tinha dinheiro pra fazer roupa, eu não tinha como bancar essas coisas. E, inclusive, assim, hoje, eu preciso dizer, é uma ilusão eu te dizer que isso aqui, a conta fecha. Que não fecha. Tipo, na maioria das vezes eu gasto mais do que eu recebo. E, tipo, isso é uma coisa que eu faço deliberadamente, porque eu acho que é um investimento e que já me levou pra muitos outros lugares, sabe? Porque pra mim, também, cena drag é muito sobre… A maioria das drags que eu sou fã, que eu admiro, furaram essa bolha. Então, tipo, é o que eu tento fazer. E tipo, até ir pro techno também é sobre isso. E eu quero furar a bolha do techno também. Então, tipo, drag, eu nunca chegaria pra uma pessoa e falasse, cara, faz drag porque tu vai ficar muito rica. Não façam isso. Não façam. Vai Tu ficar acredita famosa, que eu já vai ouvi? ficar rica. Amiga, eu quero mais dicas. Pra mim, inclusive. Olha, pra mim, gente. Amiga, eu quero mais dicas porque… eu quero começar a ganhar dinheiro, fazer coisas. Tô pensando em começar a fazer drag. Eu falei, meu amor. Vai fazer administração. Eu visto saco de lixo. Tu vai me perguntar um negócio desse pra mim? Tá falando sério? Por mais que não existam oportunidades… São raras as oportunidades que pagam o suficiente pra eu fazer isso daqui que eu faço e ganhar no final. Tipo, eu tenho que saber onde eu posso gastar dinheiro, onde eu não posso gastar dinheiro, quando eu tenho que fazer um look novo, quando eu não tenho que fazer um look novo. Então, tipo, parte muito desse peso e dessa medida também. Uhum. Mas assim, eu sei… Por fato, e porque eu também já trabalhei com pessoas que me pagavam muito pouco. Tipo, existem produtores no Rio de Janeiro que até hoje acreditam que é certo você pagar R$250 pra uma drag ir se montar. Sendo que tem gente que gasta R$100 só de Uber. Só de Uber, gente, pelo amor de Porque, Deus. e assim, eu não preciso nem dizer o resto. Porque uma peruca custa, hoje em dia, R$300. 200 e pouco. Porque antigamente a gente até conseguia mais barato, mas… A minha custou R$40 no Mercadão. Brincadeira. Mas, enfim, tipo, nada disso daqui é barato e nada disso daqui é fácil, principalmente. Eu comecei a valorizar isso muito mais também quando eu comecei a fazer as minhas roupas e as minhas coisas. Então, tipo, é um trabalho exaustivo, uma coisa que você vai fazendo e acha que tá acabando e nunca acaba. Principalmente eu, que não paro de inventar. Sempre que dá tempo de botar mais alguma coisa, eu coloco mais alguma coisa. Mas, assim,
Eu acho que as pessoas, inclusive eu, não tô só dando um conselho, eu espero que eu siga meu próprio conselho. Tem que saber onde elas podem colocar o coração delas. Sim. Porque muitas vezes eu me frustrei em performances, em trabalhos, até em outros trabalhos de maquiagem, enfim, qualquer outra coisa, em que você coloca o seu coração e a pessoa não quer seu coração. Ela quer que você vá lá em cima do palco, dê o seu girinho, dê seu close e desça. Então, tipo, você... porque, por exemplo, na Code eu tenho certeza que eu posso colocar meu coração. Eu tenho certeza que vai valer cada segundo. Essa roupa, por exemplo, eu fiz e usei na Code. Fiquei até, tipo, 9 da noite costurando do dia da performance. Valeu cada segundo, assim. E, às vezes, quando você tá num lugar que não quer o seu coração, tira o coração. Exato, porque muitos produtores aí só querem uma pessoa em cima do palco dando uma volta e eles acham justo pagar 250, 300 até vai. Mas eu acho que assim, abaixo disso é muita sacanagem. É insalubre, gente. É muita sacanagem, porque assim, eu entendo que drag foi tão marginalizado que, de algum jeito, hoje em dia isso já é diferente, mas de algum jeito, alguns anos atrás, a gente só podia existir dentro de uma boate, dentro de uma rave, dentro de um espaço fechado, cheio de gente bêbada e drogada, que às vezes nem tá prestando atenção no que a gente tá fazendo. Então, tipo, hoje em dia isso tá mudando, mas eu acho que parte muito das próprias drags também se valorizarem e saberem aonde… porque uma coisa eu tenho um amigo produtor de festa e vai fazer a primeira festa e vai me pagar um valor menor primeiro. Ótimo. Estão crescendo juntos, né? Exatamente. Coisa eu tô aqui junto com você, eu tô aqui trocando. Outra coisa, gente, que topa trabalhar em superproduções por cachês miseráveis. Exatamente. Não só superproduções, como trabalhar para pessoas milionárias que podem pagar mais do que aquilo. E, inclusive, eu acho que teriam resultados muito maiores se pagassem, mas preferem continuar explorando os outros. Então, é sobre, né? Vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. Saibam onde vocês se metem, meninas. Amiga, você no começo da sua fala, você falou sobre review. Explica para as pessoas um pouco o que é review, que nem todo mundo entende. Queria estar com um agora pra fazer. Nossa, imagina! Então, review como eu posso dizer, uma técnica de performance que você entra com uma roupa e você revela outra roupa. Bons reviews são aqueles que você não imagina que tem um review. E reviews não tão bons são aqueles que a pessoa tira a coisa de cima e a de baixo é pior do que a que tá de cima. Então não pode, assim. No shade. É regra número 1, mas é isso que é um review, assim. Eu tô fazendo uma performance e eu tiro uma roupa de cima e tem outra roupa embaixo. É uma revelação. Tudo. Eu queria citar a Frida Kahlo, nem sei se é exatamente essa frase ou é uma frase de Facebook, mas eu vou citar aqui do mesmo jeito, que é: onde não houver amor, não te demores. Né, gente? Se não tiver amor, não me demorarei. E é sobre isso, né? Guarda o coração. Guarda o coração, ó. Segue a dica da gata. Leva só o cérebro. Amiga, agora eu queria te perguntar uma outra coisinha, que é muito específica de um recorte que a gente teve de crise, assim, no Brasil e no mundo. Principalmente no Brasil, no contexto político e social que a gente tá vivendo. Sobre a pandemia. Como foi pra você nesse processo? Você já trabalhava antes? A gente que trabalha com casas de festas e shows e, enfim, coisas do tipo, tudo parou e não houve nenhum tipo de assistência para artistas desse nicho. Como foi pra você, tanto no sentido da cabeça mesmo, quanto no sentido profissional? Como você viveu isso, assim? Olha, eu acho que no sentido da assistência, eu preciso, antes de dizer qualquer coisa, dizer que eu sou uma pessoa bastante privilegiada em relação a outras pessoas que trabalham na cena do techno e em qualquer outra cena de festa. Então, tipo, o que eu vou dizer, eu acho que é mais sobre outras pessoas do que sobre mim, porque eu tenho a sorte de ter muito apoio da minha família. Então, na pandemia, a gente foi pra casa da minha mãe em Teresópolis e ficou lá com toda a assistência do mundo, por mais que sem trabalhar. Então, vou passar dessa anedota pra falar o que eu ia falar. Foi desastroso, assim. Na minha vida pessoal, era o momento que a minha carreira tava decolando, assim, e aí do nada, tipo, tudo parou. E foi muito difícil pensar naquelas pessoas que estavam ali trabalhando e, tipo… Quando a gente pensa nessas pessoas, não são só DJs, performers. São seguranças, são as pessoas da limpeza, são bartenders, são produtores, são… Enfim, várias pessoas existem para poder trazer a sua diversão para você. As barraquinhas de cigarro e de balinhas. Exato. Todas essas pessoas estão lá trabalhando e cansadas. E, tipo, enquanto você tá se divertindo. Então, eu até postei um textão no Facebook, né, no início da pandemia, porque as pessoas ficavam: ai, que saudade de festa, quero muito uma festa, não sei o quê. Tipo, em algum momento você parou para pensar
Quantas pessoas dependem dessa festa? E quantas pessoas dependem daquilo pra poder viver? Tipo, não era o meu caso, porque isso pra mim é um dos meus trabalhos, que eu vivo muito mais de costura, de maquiagem, de outras coisas, porque a gente sabe que drag não dá lá dinheiro. Então, eu ficava pensando muito nisso, nessas. Né, porque as pessoas até pensavam nos performances, ai meu Deus, que saudade de uma performance sua, não sei o quê. Aí, tipo, são tantas outras camadas que a gente precisa se preocupar em relação a isso, e eu acho que assim. Pra mim, a pandemia, na minha vida pessoal, foi, de algum jeito, um congelamento que foi um pouco necessário pra minha saúde. Eu tava, assim, no momento que eu tava trabalhando loucamente, tava indo e voltando de São Paulo pra performar. E, tipo, foi um momento que… É claro que eu não estou agradecendo pela existência da pandemia, nem nada parecido. Mas, tipo, foi um momento em que eu parei e pela primeira vez eu, por exemplo, vi a minha barba. Eu nunca tinha… Porque eu me monto desde a adolescência, eu sempre tiro a barba toda semana pra me montar. Eu nunca tinha visto a minha barba. Então, tipo, foram processos que foram acontecendo necessariamente assim, na minha vida pessoal. Mas que eu imagino que pra outras pessoas tenha sido muito pior. E tenha sido muito mais pesado, porque tinha gente que realmente precisa desses eventos para poder trabalhar e para poder fazer as coisas. Então, é uma tristeza mesmo, tudo que aconteceu e a maneira como as coisas aconteceram. Sim, com certeza. Agora eu queria saber de você, como que é a relação da Gui com o Guilherme? Tanto no sentido pessoal, o que a drag trouxe para você? Trouxe transformação, ou trouxe até de prejuízo também, né? Não sei, eu queria saber como é que funciona a sua cabeça, a sua relação com a drag e no quesito profissional também, assim, fica à vontade pra falar de como… Porque a gente sabe, assim, tipo, quem não faz drag talvez não entenda, mas é uma persona e a pessoa ali, tipo, e é uma criação que… Por exemplo, eu tinha uma ideia de drag quando eu comecei, antes de eu começar, na verdade, eu queria fazer tal coisa, nossa, me lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu fui pra Madureira montada, eu falei, gente, eu vou tentar me maquiar, se não der certo, eu e minhas amigas, se não der certo, a gente vai falar que a gente é caricata. Tenta ser engraçada, porque se a maquiagem não der certo… Amiga, o importante é sempre confiar. Exatamente. Eu também, no início, ficava super caricata e minhas amigas falavam, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo, eu pensei assim e vai ser assim. Eu queria saber como é que funciona isso pra você, assim, no sentido de transformação pessoal, o que rolou, assim, de química entre você, entre o Guilherme e a Gui. Então, é uma relação bastante… Já foi muito mais complicada, na verdade. Eu, antigamente, costumava dizer que a minha drag não era uma persona, que era apenas uma extensão da minha personalidade e que era só mais uma coisa que eu podia fazer. E era tipo, como se eu estivesse ali desenhando, eu tô aqui me montando. Hoje em dia eu não enxergo mais assim. Eu acho que, inclusive, é mais saudável. Isso foi uma coisa que a pandemia fez também. Ela trouxe essa barreira que não existia na minha vida, porque eu tava sempre me montando e nunca tinha tido a oportunidade. Nunca não, né? Porque também parece até uma coisa que eu tava sendo forçada, mas eu não tinha optado por ter essa divisão e por ter um contato com a minha pessoa fora de drag. Faz muito melhor pra mim ter essa dicotomia e tipo, saber que… ou pelo menos tentar saber onde eu tenho que ser a Gui Mauad e onde eu tenho que ser o Guilherme. Então, tipo, que, por exemplo, uma coisa que eu detesto me montar sem lente. Porque eu sinto que quando eu tô sem lente, dá pra ver o Guilherme pedindo socorro, querendo sair daqui de dentro. Então, tipo… Que horror! Juro. Eu me olho no espelho, parece que eu tô desesperado lá dentro. E aí… Eu acho que a lente exemplifica bastante. Isso que eu penso sobre a lente exemplifica bastante a minha relação com drag. Eu acho que a minha lente esconde exatamente o que eu não preciso que ninguém veja e revela o que eu preciso que as pessoas vejam, sabe? Eu sinto que a Gui Mauad é tudo aquilo que eu não ousaria ser como Guilherme, sabe? Tipo, eu detestaria estar aqui sentado, desmontado, conversando com você. Ai, tipo, nossa! Não, amiga, claro que amiga! Não é isso. Você entendeu o que eu quis dizer. Entendeu? Sim, não, com certeza. É uma camada, né? Você cria uma… Eu também tenho coragem de fazer coisas com a Fenty Hanna que, desmontada de Igor,
Até faço, mas de outra forma. A gente meio que encarna um super eu. Exato. Nossa, totalmente. É tipo, tem uma entrevista que eu vi uma vez por escrito até, que era uma conversa da Arca com a Marina Abramovic. E aí a Arca fala sobre esse seu super eu que você ganha quando sobe no palco. E é tipo, existem coisas que eu faço no palco que se eu tentar fazer em casa, nunca vai acontecer. E tipo, até certo tipo de flexibilidade e tipo, movimentos e desenvoltura até para as coisas que a gente não entende bem como acontece, mas acho que você entende o que eu tô falando. Sim, totalmente. A partir do momento que você sobe ali, tipo, eu não sei, parece que dentro da gente eu sinto a minha barriga, tipo, como se a energia dela tivesse elevada, sabe? Como se tivesse saído da minha barriga vindo pro peito e eu pudesse pegar essa energia e jogar ela e manipular ela, sabe? Que Tipo, específico. e o techno, principalmente, a performance lá, abre muito espaço pra isso, assim, porque tem muita interação. E, tipo, eu gosto de tipo, pensar como se eu estivesse dobrando o som, sabe? Uau. Tipo, ou pelo menos que as pessoas achem que eu tô fazendo isso. Ah, eu faço as loucuras também. Depois eu acordo com uma dor no pescoço, é bizarra. Amiga, Mas é sobre isso. tem vezes que eu fico uma Calor do semana assim, ó, corpo. depois de performar. Mas happens. Agora, amiga, assim, aquela perguntinha que a gente precisa falar desse cenário que tá acontecendo agora no Brasil. De repente, descobriram que tem drag fazendo drag. Pessoas fazendo drag maravilhosamente bem no Brasil. E eu queria que você falasse como é que você tá vendo, o que que você espera, o que você vê dessa projeção internacional que o Brasil tá tendo no meio audiovisual, com realities, com filmes, com programas, enfim. E como você se vê nesse cenário, assim? Se é um lugar que te interessa, se é um lugar, enfim, o que te causa em relação a isso, assim? Olha, eu comecei a me montar assistindo o RuPaul's Drag Race. Então, chega a ser catártico pra mim ver essas coisas acontecerem, porque, na verdade, eu nem pensava que ia acontecer. Eu achava que ia ficar por isso mesmo e a gente ia ficar só vendo elas terem toda uma cena e uma estrutura lá fora e a gente nunca chegar a isso. Mas, no fim das contas, me deixa muito feliz, assim, porque… parece até mentira, assim. Eu só consigo acreditar porque eu tô vendo acontecer mesmo, literalmente agora, sabe? Exato. Então, e na minha frente. Porque até eu sou muito de ver pra crer, por mais que não pareça. Eu sou muito de ver pra crer. Então, depois que eu vi essas coisas acontecendo de fato, e saindo só do mundo das ideias, porque se fala que essas coisas vão acontecer há séculos, né? E resolveu tudo acontecer ao mesmo tempo. Mas eu vejo de forma muito positiva, assim. É claro que esses reality shows têm uma fanbase que muitas vezes é muito chata e problemática. E tóxica, e que, na verdade, são um monte de pessoas que acham que estão assistindo um programa que julga drags, que eles têm a mesma expertise pra julgar drags, sendo que não tem um terço da noção do trabalho que é pra fazer uma coisa minimamente boa. Pra Né? julgar drags e as produções também, né? Pois que todo mundo faria melhor, mas eu quero ver fazer. É por isso que ninguém fazia. É. Mas eu, no fim das contas, vejo muito positivamente, porque é uma chance dessa cena crescer de uma forma financeira, que é o que mais precisa acontecer, porque claramente, tipo, existem produtores que lucram em cima das drags e elas continuam vivendo uma vida precária. Então, tipo, também… De novo, parte das drags saberem valorizar esse momento. Porque Sim. também não adianta nada você ver que as coisas estão mudando e você continuar agindo da mesma forma que você age, achando que você merece o mesmo valor que você já estava merecendo. Não, então se você tem a oportunidade de expandir a sua plataforma, ir para um programa de TV e mostrar a sua arte, quando você sair dali, saiba que o seu valor não é mais o mesmo de quando você performava na boate ali na esquina. Yes, é sobre isso. Então, é sobre isso. Eu tenho vontade, claro, assim, principalmente por eu ter crescido assistindo o programa. Tem várias coisas que eu penso que eu faria bem, tem várias coisas que eu gostaria de mostrar. E eu acho que o RuPaul, principalmente, é um programa que dá uma olhada mais especial para trabalhos como o meu, sabe? Tem Sim. desafio de costura, tem desafios baseados na estética, também tem desafio de atuação. Então, tipo, ele meio que obriga você a fazer tudo. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver as pessoas que a gente conhece e os artistas que a gente já admira participar disso, porque é bater palma, porque, tipo, isso pra vai alguém que elevar. Você tá vendo corre ali, né? Exato, você sabe quando aquela pessoa se mata ali pra fazer aquela coisa e do nada ela tá na TV. Props to that. Yes. Amiga, agora, nesse segundo bloco,
chegamos à parte do segundo bloco, que são as minhas perguntinhas favoritas do programa, que são as nossas perguntas quadro, né? Vamos começar com a #WeekDrag. Como você define a arte drag e o que significa ser drag queen pra você? Ser drag queen pra mim significa usar o corpo enquanto tela. E, nessa tela, você pinta uma coisa que desafia os limites de gênero. Yes. Period. Não importa se é Yeah. o gênero feminino, o gênero masculino, se é queer, se é não binário, se… De qualquer jeito. A drag, ela tá sempre desafiando os limites dos papéis de gênero e debochando deles. Porque eu já ouvi, por exemplo, muita gente falar porque drag é um deboche das mulheres. Não, meu amor. Drag é um deboche desses símbolos todos que você acha que fazem uma mulher. Então, eu estou pegando esse cabelo, esse cílio, essa bunda e esse peito que você acha que constrói uma mulher e mostrando pra você que não é isso que constrói uma mulher. Não necessariamente, é sobre isso. E tem a outra pergunta agora, que é a nossa pergunta. Não tenho paciência pra quem tá começando agora. O que você diria, que dica, recado ou coió você daria pra quem tá começando a fazer drag agora? Não ouça o conselho de ninguém, a não ser que a pessoa seja realmente alguém que você admira e que você acha que seja importante ouvir. Porque eu penso que assim, quando eu ouvia o que as pessoas achavam ou deixavam de achar, eu tentava fazer coisas que eu achava que ia agradar as pessoas e não agradava ninguém, nem a mim mesmo. Então, se você acha que você tem que experimentar outra coisa, experimente outra coisa. Drag é sobre você experimentar todas as possibilidades que você puder até você encontrar no meio daquilo tudo, qual é a que mais te agrada e qual é a que mais te sublima ou te representa. Então, só tapem os ouvidos para outras pessoas e ouçam as suas primeiras ideias, porque elas são sempre as melhores. Ai, amei. #MudaBrasil. Qual desabafo ou desejo que você, enquanto artista LGBTQIA+, gostaria de deixar para a sociedade brasileira? Eu acho que não nos aceitem em caixas que eles criaram. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vê coisas acontecendo do tipo a Pablo, a Glória, elas chegando no mainstream e passando do mainstream, muitas vezes, quando algumas coisas são aceitas por essas pessoas que precisam dessas caixas, elas acabam criando uma nova caixa, ao invés de, tipo, aceitar que, nossa, olha que legal, então agora a gente tem a oportunidade de deixar um gay que usa peruca cantar em cima do palco, e aí as pessoas começam a achar que todos os gays em cima de peruca, em cima de um palco, vão estar vestidos daquela forma ou vão estar agindo daquela maneira. Então, tipo, o meu recado para a sociedade seria… a aceitação não tá em você inventar uma caixinha pra você colocar aquilo que você quer entender. A aceitação tá em você destruir todas as caixinhas ao mesmo tempo. Yes! E agora, né, o nosso momento shade, né, porque faz parte da cultura drag. Para de show que você não é a Xuxa. Que shade você jogaria para uma ou outras queridas que precisam baixar um pouco a bola e descer um pouquinho da nave? Vamos lá. Ih, habla! Eu acho que a maioria das pessoas que tem coragem de ficar falando mal dos outros, tem coragem de ficar desmerecendo o trabalho das pessoas, dizendo o que é, o que não é drag, o que faz, o que não faz, pensa que tá no topo do mundo. Quando, na verdade, a mesma boate que você performa toda semana pro mesmo produtor, do mesmo jeito, não é o topo do mundo. É simplesmente o lugar onde você se sente no topo do mundo. Então, antes de falar do trabalho dos outros, olhe um pouco pro seu. Apenas calada. Yes. Hablou. Amiga, drag também é cultura, não é mesmo? Eu quero que você deixe aqui pra gente uma indicação de livro, filme, série ou qualquer referência que você queira trazer de obra. Qualquer aspecto da arte. Bom, Para os nossos ouvintes e telespectadores. vou trazer o filme que trouxe referência para essa roupa, então. Ela tem reference, ela tem embasamento. Eu já aviso que a storyline é um pouco problemática, mas é uma história de um conto de fadas do jeito que era contado antigamente. Então, chama Pele de Asno esse filme. É um filme francês e ele, tipo… É um conto de fadas. Esse conto, Pele de Asno, é um conto de fadas. Em que é isso que é problemático. O rei, a mulher morre e ele cisma que quer casar com a filha. E aí ela, pra fugir,
coloca uma pele de um asno e sai pela floresta e fica, tipo, imunda, suja, fugindo. Mas a estética desse filme é bem isso daqui, assim. Foi ele que me levou bastante. E é a coisa mais linda do mundo. É super surrealista, assim. Tipo, todo lugar que você tá vendo o filme, do nada passa um pavão andando. E todo lugar, todo lugar tem alguma coisa. O trono do rei é um leão que ele fica sentado em cima. E o figurino é maravilhoso. Me, tipo, levou pras nuvens e foi o que me fez fazer essa roupa. Então, acho que vale a pena conferir. Principalmente quem gosta de figurino, indumentária, essas coisas. É maravilhoso. Que maravilha. Então, amiga, é isso. E é nesse climinha aqui, ó, tunts, 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 que a gente se despede dessa convidada maravilhosa e conceitual. Amiga, muito obrigada. Obrigada a você, por participar amor. Tô muito feliz de ter vindo. podcast. Adorei nossa conversa. Foi tudo. Eu também muito amei. obrigada. Muitas fofocas. Lógico. É isso. Deixa suas redes sociais, enfim, faça seus contatos. Claro. Passa o seu recado agora. Se você tem curiosidade em acompanhar o meu trabalho, meu trabalho tá em @mauadgui, M-A-U-A-D, mudo, Gui, de Guilherme mesmo, em todas as redes sociais. Menos no TikTok, que é ao contrário, é Gui Mauad. Mas eu quase não posto lá, então dá uma focada no Instagram. Eu costumava, né, porque eu parei com isso, porque algumas pessoas começaram a passar do limite em utilizar minhas coisas e minhas técnicas, mas eu, pra quem quiser ver, costumava postar o processo criativo das minhas montações inteiro nos stories, no Instagram e tal. Então tem muito disso lá, vídeos meus performando e os photoshoots que a gente cria para poder expressar essa visualidade. Então, espero que confiram. Um beijo, muito obrigada. Ai, é sobre. E assim eu encerro hoje essa entrevista maravilhosa com a minha querida amiga Gui Mauad. Yes, Queen! E também, gente, por favor, não deixem de compartilhar, curtir e comentar a perguntinha que eu deixei de fazer pra Gui Mauad. Aproveita, habla aí nos comentários, tá? Se você não gostou, paciência, meu amor. Pode deixar o seu shade nas redes sociais, comentar bastante, xinga muito no Twitter, o importante é engajar. A frase do dia é, já dizia aquela grande pensadora contemporânea, Vitar Pablo. Eu só espero que você entenda que o meu amor é amor de Kenga. E assim eu termino hoje esse episódio super especial. Beijos e até a próxima. Quarta-feira tem mais, hein? Eu percebi que eu não precisava ser uma pessoa magra pra ser uma pessoa talentosa, pra ser uma pessoa querida. Porque isso passava na minha cabeça também. Você não é magra, então você não vai ser querida na cena. Você não vai ser benquista.